Olha, se a gente reunir 100 pessoas aleatórias na rua hoje, estatisticamente, uma delas atinge aquele limite clínico para psicopatia. Aham, esse é o dado padrão. Mas, se a gente subir de elevador até a diretoria de uma grande corporação, esse número dá um salto bem alarmante, tipo para quase 4%. É um salto gigantesco, né? Sim. Então é muito mais provável a gente cruzar com um psicopata tomando café ali na copa do escritório do que numa cela de prisão de segurança máxima. E o maior problema é que, diferentemente de uma doença física, os sinais estão totalmente escondidos. Com certeza, porque quando a gente pensa em diagnóstico médico, tem aquela expectativa de precisão matemática, sabe? Alguém quebra o braço, o raio-x mostra a linha fraturada e o médico aponta e diz: olha, o problema tá aqui, o osso quebrou. É reconfortante porque é binário, né? Ou tá quebrado ou tá inteiro. Exato. É binário. É algo visível, limpo. Mas quando entramos nesse mundo do neurodesenvolvimento e dos transtornos de personalidade, a gente deixa as fraturas nítidas para trás. É uma paisagem diagnóstica incrivelmente complexa. Até porque os sintomas não vão aparecer num exame de sangue de rotina, né? Não mesmo. E é justamente por isso que a nossa investigação de hoje tem uma missão assim muito clara. Isso. Nós vamos mergulhar fundo na verdadeira natureza da psicopatia. A ideia da nossa análise aprofundada é construir, de uma vez por todas, aquele estereótipo dos filmes de Hollywood, sabe? Aquela coisa do vilão com risada maléfica. Pois é, ou do assassino em série que vive isolado num porão escuro. Para quem nos ouve, nós montamos uma pilha bem substancial de fontes aqui na mesa. Temos estudos modernos de neurociência, pesquisas criminológicas, os critérios lá do DSM-5 e da CID-10. Ah, e ferramentas clínicas pesadas também, tipo a escala PCLR de Harder, além de análises do mundo corporativo e de relacionamentos, né? Exatamente. O nosso objetivo final é entender como essas mentes funcionam de verdade e fornecer aquele conhecimento tático necessário para identificar esses traços mais sutis no dia a dia. É a melhor forma de defesa. Sim, mas para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa estabelecer o que define essa condição clinicamente, não é? Sem dúvida, a psicopatia é, na sua essência, um construto de personalidade. Ela é marcada, tipo, por um padrão crônico de comportamento antissocial, uma ausência, assim, profunda de empatia e remorso e uma capacidade avassaladora de manipulação. Que geralmente o pessoal coloca sob o guarda-chuva do transtorno de personalidade antissocial, o TPAS, certo? Isso, o TPAs. Só que a psicopatia é um extremo muito específico desse espectro. Um indivíduo com esse perfil opera com incentivos cognitivos e emocionais totalmente diferentes dos nossos. Bom, vamos destrinchar isso por partes. Porque, para a gente entender como uma pessoa assim opera solta na sociedade, primeiro precisamos olhar o que acontece fisicamente dentro da cabeça dela. Aham, a biologia da coisa. E as nossas fontes trazem uma analogia que, olha, eu achei brilhante para descrever a empatia de um psicopata. É como conhecer a letra de uma música perfeitamente de cor, mas nunca de fato ouvir a melodia. Nossa, essa imagem é perfeita. Não é? Quer dizer, eles possuem a chamada empatia cognitiva. Eles entendem de forma intelectual que alguém está triste ou sentindo dor, mas falta a empatia afetiva. A emoção simplesmente não ressoa dentro deles. Essa analogia musical ilustra bem uma desconexão que não é só psicológica. É uma realidade neurofisiológica mesmo. Física, né? Totalmente física. E para provar isso, as fontes destacam um estudo de ressonância magnética funcional liderado por um neurocientista chamado Gian De City, lá na Universidade de Chicago. Ah, eu li sobre esse estudo. Foram mais de 100 prisioneiros, certo? Isso. A equipe dele colocou 121 homens encarcerados dentro das máquinas de ressonância. O experimento envolvia mostrar para eles imagens de pessoas em situações de dor, tipo uma porta batendo com força nos dedos de alguém. Aí só de imaginar já dá agonia. É, exatamente. E aí eles pediam para os participantes imaginarem duas coisas. Primeiro, que aquela dor estava acontecendo com eles mesmos. E segundo, que estava acontecendo com outra pessoa. E os resultados dessas ressonâncias foram, assim, bem perturbadores. Porque a expectativa inicial de muitos ali era que o cérebro deles simplesmente ficasse apagado ao ver a dor alheia, né? Um vazio total nas áreas de empatia. Era o que se esperava. Mas não foi só uma ausência de sinal, foi muito Não, de claro. forma alguma. O estudo revelou o que a gente pode chamar de um interruptor de empatia quebrado.
Quando os indivíduos com altos traços de psicopatia imaginavam a própria dor, o cérebro reagia normalmente. Ah, os circuitos de alerta e dor disparavam. Exato. Eles têm instinto de autopreservação, isso funciona. Mas quando imaginavam a dor dos outros, as redes ligadas à compaixão não só se apagavam. O que é fascinante aqui e assustador é a reviravolta dos dados. O que aconteceu? Nos participantes mais psicopatas, ao imaginar o sofrimento do outro, uma área muito específica do cérebro, chamada estriado ventral, se iluminava intensamente. Espera aí. O estriado ventral é o nosso centro de recompensa, não é? Precisamente. Nossa. Isso significa que, num nível puramente biológico, ver o sofrimento de alguém não causa repulsa neles, mas registra tipo um estímulo positivo. Eles ganham uma injeção de dopamina imaginando a dor alheia. É literalmente isso. É biologicamente recompensador para eles. Não é só não ligar para a dor, é antecipar uma recompensa neurológica ao ver a vulnerabilidade do outro. Caramba! E é esse mecanismo que explica por que eles são manipuladores tão bons. Ler a fraqueza alheia vira um jogo muito estimulante para o cérebro deles. Mas olha, isso obriga a gente a encarar aquele debate espinhoso. Se a biologia dessas pessoas já vem estruturada assim, acendendo as áreas erradas, a culpa é da natureza ou da criação? Eles nascem assim ou o ambiente que estraga? A neurociência hoje une as duas coisas. E eles usam a teoria do banquinho de 3 pernas, do James Fallon. A história dele é muito louca, a propósito. O neurocientista que descobriu que ele mesmo tinha um cérebro de psicopata. Esse mesmo. Ele passou anos estudando cérebros de psicopatas assassinos. Um dia, olhando exames da própria família, que ele usava como grupo de controle, ele viu que o próprio cérebro tinha o padrão exato de inatividade nas áreas de empatia. Ele tinha biologia completa, mas nunca cometeu um crime, certo? Nenhum. Ele se chama de psicopata pró-social. Eu fiquei obcecada com essa parte do gene MAOA nas fontes, porque a analogia que me veio foi que esse gene funciona tipo como o encanamento do cérebro para limpar neurotransmissores. Aham, é bem por aí. Quando sofre mutação no útero, não limpa a serotonina. O cérebro do feto fica inundado, e isso insensibiliza ele para regular a agressividade depois. Essa seria a primeira perna do banquinho do Fallon, a genética. É uma ótima forma de visualizar. O cérebro fica banhado nisso até criar tolerância. Então, a primeira perna é essa genética de risco. A segunda perna são as alterações estruturais do cérebro, como a amígdala subdesenvolvida, que gerencia a moralidade. Certo, duas pernas biológicas. Isso. Mas a terceira perna é o que o Fallon diz ser o fator decisivo. Trauma severo, abuso ou negligência na primeira infância. Como a gente diz no meio científico, a biologia carrega a arma, mas é o ambiente que puxa o gatilho. Uau! E no caso dele, o gatilho nunca foi puxado. Exato. O Fallon teve uma infância maravilhosa e super protegida. Mas se o gatilho é o ambiente, isso gera um problema gigante para a justiça. Como você prova que alguém não tem empatia biológica e não é só um criminoso normal, dando a desculpa de que teve infância difícil? É aí que entra o desafio de medir o que parece impossível de medir. Sim, e as nossas fontes falam muito da escala de psicopatia revisada de Hare, a famosa PCL-R. Ela vai de 0 a 40. Um cidadão comum, tipo eu ou você, faria 1 ou 2 pontos. O corte no Brasil é acima de 23. Aham. E o Ted Bundy, aquele assassino em série famoso, fez incríveis 39 pontos. É uma pontuação altíssima. E a PCLR não é um questionáriozinho de revista, sabe? Ela divide o comportamento em 2 grandes eixos. Como funciona essa divisão? O fator 1 foca no déficit interpessoal e afetivo. É aí que os clínicos medem o charme superficial, a mentira patológica e a falta de remorso. Já o fator 2 mede o estilo de vida antissocial em si, a impulsividade, a necessidade de estímulo, a irresponsabilidade. Espera, vou te interromper um pouquinho aqui. Essa escala parece linda na teoria, mas tem uma crítica nas fontes que a gente precisa trazer. Nós estamos avaliando pessoas cuja maior habilidade é mentir. Verdade. Como que o psiquiatra lá, sentado com uma prancheta, não é completamente engolido pelas mentiras durante a entrevista? A subjetividade de quem avalia não mascara tudo. Olha, essa crítica é muito forte nos debates clínicos. É o terror dos profissionais.
Por isso que ninguém crava um diagnóstico de psicopatia em uma sessão de 40 minutos. Tem que ser um processo longo. Muito longo. Exige uma auditoria de vida. O avaliador cruza o que o paciente diz com o histórico criminal, escolar, entrevista a família e ex-parceiros. Para eles, mentir não é tropeço moral, é ferramenta de trabalho. Eles espelham exatamente o que o psicólogo quer ver. Nossa! E aqui a coisa fica realmente fascinante. Porque, para não cair nesse teatrinho, os especialistas começaram a analisar não o que eles dizem, mas como eles constroem a frase. O estudo da linguagem, exato. Sim, aquele estudo de Cornell. Eles analisaram como assassinos falavam. Imagina perguntar por que a pessoa cometeu o crime. Uma pessoa normal diria tipo, nossa, me desesperei, sinto muito. Tem emoção na fala. Tem, mas o psicopata foca quase sempre em necessidades básicas, comida, dinheiro. Eles usam muito verbo no passado para se distanciar da ação. E a fala é toda baseada em causa e efeito, é cheio de porquê. Eu bati porque ele estava no caminho, tudo utilitário. A frieza deles aparece na gramática. E essa análise linguística leva a uma distinção que as fontes fazem questão de ressaltar: a diferença entre psicopatia e sociopatia. Ah, isso confunde muita gente. Qual é a regra geral? Basicamente, o psicopata nasce assim. É biológico, ele é frio, tem batimento cardíaco baixo, não fica nervoso e planeja cada passo. Já o sociopata é mais moldado pelo ambiente. Ele adquire os traços. Isso. O sociopata é explosivo, impulsivo e, por incrível que pareça, ainda consegue sentir alguma culpa ou criar laços marginais com poucas pessoas. O psicopata não se apega a absolutamente ninguém. Bom, sabendo que eles mentem tão bem e manipulam até a própria gramática, fica óbvio porque a maioria não tá presa, né? Eles passam batido. Passam totalmente batido. E isso leva a jus com o famoso lobo em pele de cordeiro. Aqueles que operam livremente no trabalho e no amor. As pesquisas indicam que 90% dos diagnosticados são homens. E no trabalho, tem o conceito do psicopata corporativo, do Paul Babiak. Que se liga com aquela estatística assustadora do início. Sim, 12% dos altos executivos têm esses traços. Se a gente conectar isso ao mundo dos negócios, faz todo sentido. Num ambiente hipercompetitivo, aquele charme manipulador é lido como carisma. E a frieza é vista como coragem. Exatamente. Frieza e irresponsabilidade viram um foco em resultados. Eles encantam os chefes e roubam as ideias de quem está embaixo. O resultado a longo prazo para a empresa é ambiente tóxico, burnout da equipe e, muitas vezes, fraude. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Um chefe muito exigente, que não liga se você dormiu mal, ou um ex-namorado muito egoísta. A gente não tá rotulando essas pessoas errado? Essa febre de diagnosticar todo mundo na internet não confunde as coisas? É um perigo real. Mas a diferença clínica está na engrenagem e na destruição sistemática. Um chefe rigoroso pressiona você porque ele quer que o projeto dê lucro. O psicopata corporativo busca poder absoluto, mesmo que destrua a empresa no processo. Ele parasita a estrutura. E nos relacionamentos amorosos? É ainda mais cruel. Um ex ruim é egoísta, beleza. Mas o psicopata usa um ciclo previsível. Ele começa com um bombardeiro de amor, o love bombing. Faz você se sentir a alma gêmea dele em 2 semanas. Tudo para criar dependência rápida? Isso. Depois ele te isola de amigos e família, começa o abuso psicológico e quando você não tem mais energia para ser sugada, ele faz o descarte. Sem o menor remorso. Nenhum. E sabe qual é a vítima ideal que eles procuram? Pessoas extremamente generosas, carinhosas e dispostas a perdoar repetidamente. Isso é de partir o coração. Então, diante dessa capacidade absurda de fingir emoção e causar esse estrago na vida de quem nos ouve, como a gente se defende, socialmente e pessoalmente? A prevenção começa cedo, nas fontes sobre a infância. Ah, os sinais precoces. Eu vi que relatam muita crueldade com animais, né? E mentiras complexas demais para a idade. Mas, tipo, punir essas crianças não resolve, já que o cérebro não processa o medo da consequência. Então, o que o sistema faz? Esse é um dos pontos mais contraintuitivos das pesquisas de hoje. Tem um lugar em Wisconsin, o Mendota Juvenile Treatment Center, que fez um experimento incrível. Eles notaram que colocar jovens psicopatas em prisões severas só criava
criminosos piores. Porque eles só ficavam mais manipuladores. Exato. Punição não funciona se não tem circuito de medo. Então eles criaram um modelo de descompressão. Em vez de punição, eles usaram um reforço positivo extremo. Pera, reforço positivo, eles davam prêmio para adolescente com histórico violento? Exatamente isso. Eles recompensavam o comportamento pró-social. Se o jovem não brigasse o dia todo, ele ganhava um doce ou videogame ou mais tempo no pátio. Mas não soa meio, permissivo demais? Soa. Mas a sacada não era o prêmio. Era reestruturar os circuitos neurais. Lembra que o centro de recompensa deles é superativo? O programa usou esse defeito a favor da reabilitação. Nossa, genial! E funcionou mesmo lá fora? Mudou tudo. A reincidência violenta caiu de 49% para 21%. E o dado mais maluco, o grupo tratado cometeu 0 homicídios depois de solto. O grupo de controle que sofreu punição normal cometeu 16 homicídios. Ciência mostrando que o cérebro sem medo responde à recompensa. Isso é esperança no nível institucional, né? Mas e pra gente, na vida real? O que a pesquisa diz para lidar com aquele cara no trabalho ou na mesa de jantar? As pesquisas trazem 2 táticas bem práticas. A primeira é a regra dos 3. Uma mentira pode ser erro. 2 mentiras é um aviso grave. 3 mentiras revelam um padrão irrefutável. Bateu 3, você corta relações. Certo, regra dos 3. E a outra? A segunda é o método da pedra cinza, o Grey Rock. A ideia é cortar o oxigênio deles. Eles querem ver sua emoção, seu choro, sua raiva. Você precisa se tornar a pessoa mais chata e monótona do mundo. Ah, então se o chefe psicopata tenta me provocar numa reunião dizendo que o meu trabalho tá um lixo, sorrindo, a minha pior reação seria chorar ou bater boca. Seria dar a ele o que ele quer. Usando a pedra cinza, eu só olharia para ele e diria: anotado, vou revisar o arquivo mais tarde. E pronto, sem sorriso, sem raiva. Perfeito. Cortou a emoção, cortou o estímulo dele, ele não ganha dopamina e vai procurar outro alvo mais reativo. É defesa pura. Bom, consolidando tudo que a gente explorou. Entender a psicopatia, da genética até a forma como eles montam as frases, não é pra gente viver com paranoia. Não, de jeito nenhum. É sobre calibrar nosso radar interno de forma esperta. É sacar que charme excessivo, discurso utilitário sem emoção e falta de culpa formam um coquetel tóxico. Conhecer esses sinais é uma armadura para a saúde mental e financeira de quem nos acompanha. E como pensamento final para deixarmos reverberando aí com a nossa audiência, eu proponho uma reflexão que sai direto dessas fontes. A gente olhou muito para o indivíduo hoje, né? Sim, o foco foi bem clínico. Mas se a gente olhar para o nosso mundo corporativo moderno, onde a busca cega por lucro e a falta de empatia são recompensadas com promoções e bônus milionários, fica a pergunta: será que a sociedade não está simplesmente tolerando os psicopatas, mas sim construindo um ecossistema inteirinho projetado para que eles sejam os vencedores? Nossa, essa provocação vira o jogo completamente. Fechando o raciocínio, voltamos ao raio-x médico. O raio-x do caráter humano nunca vai mostrar a fratura nítida. A psicopatia se esconde no carisma, no terno bonito, mas as rachaduras estão lá. Que essa nossa investigação de hoje ajude todo mundo a não se deixar cegar pela melodia enquanto eles recitam as letras. Um abraço para quem nos ouve e até a próxima.